Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3, é o texto que nós vamos meditar nesta noite. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes Antipas governava a Galiléia, seu irmão Filipe governava a Itureia e Traconites, Elisânias governava Bilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados, as curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam: o que devemos fazer? João respondeu: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem impostos além do que é exigido. E nós, perguntaram alguns soldados, o que devemos fazer? João respondeu: não pratiquem extorsão nem façam acusações falsas. Contentem-se com o seu salário. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles, dizendo: eu os batizo com água, mas em breve virá aquele que é mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo, que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. João também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galiléia, por ter se casado com Herodias, esposa do seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. A essas maldades, Herodes acrescentou outra, mandando prender João. Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da tua santa e bendita palavra e queremos lhe fazer um pedido muito especial. Ajuda-nos a ter um coração desarmado, uma mente quieta diante do Senhor. Abençoa-nos, ó meu Deus, para que esta palavra viva seja eficaz em nossos corações. Fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O tempo da oportunidade é o tema da mensagem que eu quero tratar nesta noite. O tempo da oportunidade. Esse texto é uma trombeta, é um grito de João Batista lá no deserto da Judéia, e de todos os tempos e de todas as épocas. Após o afastamento da nação de Israel de Deus por causa da desobediência, Deus fica 400 anos em silêncio, sem falar com o povo.
Nada mais foi escrito. O último livro que nós temos do Antigo Testamento é Malaquias. Então passa um período que Deus está em silêncio, porém trabalhando, mas não fala com a nação. E aqui agora ele fala, ele envia João Batista, um homem, um profeta, para falar com a nação. E ele tem uma mensagem a toda a nação de Israel e para nós hoje também. Vejam, qual o teor desta mensagem? Em primeiro lugar, a mensagem de Deus é a todos os homens. O Senhor veio para salvar todos que precisam de salvação e creem. Mas Deus tem seus prazos, Deus tem seus tempos. Diz o texto no versículo 2: nesse ano, a citação de personagens do Império Romano, da comunidade judaica, dos sacerdotes, tudo isso é para marcar o tempo. Naquele momento, Deus tinha o projeto, o plano de agir, de falar sobre salvação novamente. Isso nos leva a entender que Deus é o Senhor da história e o Senhor de toda a humanidade que já viveu, que vive e que viverá. Portanto, Ele é meu Senhor, Ele é teu Senhor. Há um momento certo para tudo, diz a palavra de Deus em Eclesiastes. Deus tem seus meios, um homem simples, criado de maneira simples, que vai para o deserto vestindo roupa simples, característica de um profeta daquele tempo. Ele não queria dinheiro de ninguém, ele não queria tirar vantagem de ninguém, ele não fazia campanhas para as pessoas virem, não, ouviram falar que um profeta estava novamente dando a mensagem de Deus para o povo. E as pessoas, as multidões afluíam, iam juntos lá ao Rio Jordão, ali no deserto da Judéia, para ouvir João Batista. Deus tem a mensagem. E qual é essa mensagem depois de 400 anos quieto? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Vocês são pecadores, vocês têm que se arrepender. E João Batista, ele pregava o batismo como sinal de arrependimento, ou seja, aqueles que se demonstravam arrependidos pelo tipo de vida que viviam, apresentavam-se a João Batista e eles eram como sinal visível batizados nas águas do Rio Jordão. Deus é o único Senhor. O Rei, Senhor, único e verdadeiro está chegando. Estas palavras de João Batista se referem a uma profecia, lá do profeta Isaías. Ouçam, uma voz clama, abram um caminho no deserto para o Senhor, preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada, aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então, a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Nós precisamos conhecer um pouco da história desse povo hebreu e dos reis e das civilizações daquela época. Era comum que quando um rei ia visitar um outro rei, ou quando o rei estava em pé de guerra com uma outra nação, ele mandava uma equipe à frente. Essa equipe era integrada pelos evangelistas, que não tinha nada a ver com Deus aqui, nada. Os evangelistas eram homens que iam à frente para levar a mensagem: olha, o meu rei está vindo, ele é forte, ele é poderoso, e ele vem ou com uma mensagem de paz ou mensagem de guerra. Estes homens, esta equipe, ia arrumando o caminho para que quando aquele rei viesse em seus carros, eles pudessem passar por aquelas estradas. Imaginem isso daí, 2, 3 mil anos atrás. Como que eram essas estradas? Por isso que quando João Batista fala sobre o nivelamento da estrada, arrumar as curvas, os caminhos tortuosos, era preparando de fato a chegada de um rei. E ele está anunciando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou os céus e a terra, aquele que tem a nossa vida nas mãos. Ele está vindo e ele vem com uma mensagem de paz. Arrependei-vos. Os que se arrependerem estão salvos. O rei não vai fazer nada mal contra vocês. Sempre havia uma proposta. Gente, Deus oferece a sua graça, o seu favor a todos que o ouvem.
Não existe como nós, seres humanos, vivermos afastados de Deus, sem termos um canal de comunicação, uma intimidade com Deus. João Batista também fala, porém, haverá um dia de juízo. Esse mesmo rei, bondoso, gracioso, que oferece a paz, ele voltará um dia e ele vai julgar um por um. E geralmente o julgamento dos reis eram severos, significava morte. Mas o julgamento que João Batista está falando significa morte eterna. Sempre afastado da presença de Deus e daqueles que amam a Deus. O Rei Jesus, nosso Senhor, já veio e trouxe a salvação a todos os que creem. Em segundo lugar, eu quero que consideremos todos que são salvos precisam produzir frutos. Veja, o arrependimento verdadeiro é evidenciado por uma vida transformada. A marca dos que se arrependem. Eu sempre me lembro da história de uma mulher muito simples que passou pelo conselho de uma igreja, onde os presbíteros foram conversar com ela, ela estava se preparando para ser membro da igreja. E na igreja presbiteriana é comum que a gente converse com as pessoas para ver a experiência de fé que a pessoa tem, se ela já teve conversão, se ela sabe o que ela está fazendo, o passo que a pessoa está dando. E aquela mulher foi uma mulher muito simples, ela trabalhava como doméstica, muito honrosa, mas simples. E aí o pessoal perguntando para ela, um dos presbíteros perguntou assim: mas escuta, que prova que a senhora me dá que a senhora já converteu, que a senhora hoje é uma nova pessoa? Aquela mulher respondeu assim: olha, eu antes varria sujeira embaixo do tapete das casas que eu trabalhava. E hoje eu não varro mais. A experiência com Deus faz com que aquele que roubava não roube mais. Algumas coisas podem até demorar para ser mudadas na nossa vida, gente. Mas a experiência de quem foi tocado por Deus é de uma vida nova. É de atitudes novas. É um marido que agora ele se torna uma pessoa melhor para sua esposa, uma esposa se torna melhor, mais compreensiva. Não dá para falarmos para as pessoas: olha, eu agora sou cristão mesmo, eu sigo. Pois é, mas a sua vida continua a mesma, do mesmo jeito, então ninguém está vendo novidade. Ninguém herda salvação. Aquele pessoal que chegou para João Batista e falou assim: nós somos filhos de Abraão. Eles queriam dizer que pelo sangue eles tinham direito à salvação. E João Batista deixa claro para eles: ó, não tem herança de salvação, não, meu filho. Ou você nasce de novo, ou você não tem salvação. Não tem carteirada no reino de Deus, gente. Não adianta você tirar uma carteira e falar: eu sou pastor da igreja batista, eu sou pastor da igreja presbiteriana ou da Assembleia de Deus, não importa. Não existe isso no reino de Deus, não. Existe se você crê em Jesus como Senhor e Salvador. Precisamos ser íntimos de Deus. Se o Filho de Deus, Jesus, nos salvou, nós damos frutos. Nós damos frutos. Nós começamos a agir de maneira diferente. Nós nos tornamos amigos de Deus. Lá no Salmo 25, versículo 14, está escrito assim: o Senhor é amigo dos que o temem, ele lhes ensina a sua aliança. Tem que ser amigo de Deus, de verdade. Tem que ser amigo assim, de tal maneira que eu fale para você agora: escuta, fala o nome de um amigo seu. Você fala aí, por exemplo, Paulo. Eu falo: vamos lá na casa dele agora e você vai tocar a campainha, vamos ver se ele é seu amigo. Se você conhece esse Paulo, naturalmente ele vai abrir, vai te convidar para entrar ou coisa parecida. Se você não conhece, ele vai te olhar e não vai abrir a porta. Nem que você fale: não, mas eu te conheço, mas ele não te conhece. É assim com Deus. Você tem que conhecer a Deus. Eu tenho que conhecer a Deus na intimidade. E existe um fruto na luta de quem crê em Deus, que evidencia a nossa fé. Que fruto seria esse? É a luta contra o pecado. Nós vamos lutar contra esse negócio chamado pecado a vida toda, até Jesus voltar. É assim, ó, a pessoa que não pode beber ou que não deve beber porque ela não consegue, ela não se controla, ela vai lutar com isso a vida toda. Tem que lutar.
Olha, eu sou diabético, eu luto com o tal do açúcar. Ando apanhando um pouco, mas tenho dado umas bordoadas também no açúcar. O que agora passa a ser amigo, amiga de Deus, luta contra o pecado. E não tem luta que a gente não possa vencer. Está escrito assim na Bíblia, 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Ou seja, tudo que eu enfrento de coisa difícil na vida, Deus me dá condições de vencê-las. Sabem por quê? Jesus, ele viveu como nós. Ele nasceu como um de nós. Ele foi um bebê, ele cresceu, ele passou por todas as tentações, mas ele não pecou. Ele conhece a tua luta. Ele sabe por aquilo que você está passando hoje, por aquilo que eu estou passando hoje. Jesus, ele é o nosso Salvador e ele também é o nosso advogado junto ao Pai. É possível lutar contra o pecado. Seja lá o que for a tua fraqueza, e eu tenho certeza que cada um que está aqui assentado hoje tem uma fraqueza, pelo menos. Você tem dado frutos, evidência do seu novo nascimento? Terceiro e último lugar, haverá uma colheita final. O Senhor Jesus virá outra vez, mas a primeira vez ele veio como Salvador. Jesus, o Salvador. Só que a outra vez que ele voltar, quando, pastor? A qualquer momento, ele vem como juiz. Ele não vem mais como Salvador. Aí ele sentará num grande trono e julgará as nações. Cada um de nós passará pelo tribunal de Cristo. João Batista, ele consegue enxergar todo esse projeto de Deus. Ele visualiza que um dia Jesus virá com uma pá nas mãos para separar o trigo da palha. O que é fruto vai permanecer. Os que creem em Deus estão salvos. Aqueles que não creem serão lançados no fogo como palha. E ali está escrito que o fogo nunca vai se apagar. É para nos dar o vislumbre dos tormentos eternos que estarão aqueles que não creram em Jesus, o Salvador. O que impedia os judeus de crerem em Jesus? Eles não eram realmente da linhagem de Abraão? Eram. Povo escolhido por Deus? Sim. Mas os ensinos errados e a dureza dos corações fez com que aquele povo, quando Jesus veio, a maioria não reconheceu Jesus como Salvador. Até hoje, muitos judeus esperam a vinda do Messias. E Jesus já veio, ele virá novamente, mas agora para julgar. Hoje o Evangelho novamente bate em nossas portas. É tempo de esperança, gente. É tempo da graça de Deus derramada copiosamente, abundantemente. É tempo de agarrarmos a melhor oportunidade de todas das nossas vidas. E João falou muito sobre isso. É um aviso, é uma sinalização do amor de Deus. Tanto que João, quando pregava e muita gente vinha até ele, a Bíblia nos diz que ele falava: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raças de víboras. Ou seja, precisa se arrepender. Você precisa de fato se arrepender. O reino de Deus não é assim como quem diz, não, eu quero, eu não quero. Não, é preciso que haja uma decisão no coração. De fato, para que Deus agora passe a ser Senhor da tua vida, da minha vida. Que quem é servo, quem é escravo, obedece, ouve, compreende. O rei, nosso Senhor Jesus, voltará a qualquer instante para julgar a todos. Só aqueles que estiverem debaixo da graça dele estarão prontos. Eu quero encerrar pensando em Noé. Todos aqui eu acho que conhecem a história da Arca de Noé. Noé, durante 120 anos, ficou construindo um barco num lugar que não tinha rio e nunca tinha chovido ainda. Pensa na incoerência desse negócio. Um barco imenso.
E as pessoas perguntavam: o que você está fazendo, Noé? Ele falou: olha, Deus me disse que vai mandar muita chuva, muita água. E isso aqui, tudo que a gente está vendo, vai encher de água. E quem não estiver dentro desse barco está morto. Ele fez isso 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, 120 anos. E as pessoas ouviram a história de Noé. Deus vai mandar o juízo e a água virá, e quem não estiver dentro da arca está morto. Pois a Bíblia diz que houve um dia em que Noé pôs todos os animais dentro da arca. Ele e sua família, 8 pessoas entraram para dentro da arca. E o texto bíblico diz que Deus fechou a porta de entrada da arca. As pessoas viram as primeiras chuvas caindo torrencialmente, e a água foi aumentando o volume, o nível. Eles nunca tinham visto aquilo, mas eles ouviram por 120 anos que aquilo ia acontecer. E a água foi subindo, e quando a água começou a bater na boca daquele povo, crianças, eles foram tentando subir para os montes, uns subiram em árvores, mas a água não parava de subir. Diz a Bíblia que vinha água tanto dos canais subterrâneos quanto caíam do céu. E aquele povo desesperadamente agarrava-se nas tábuas daquela arca, gritavam: Noé, abre, Noé, deixa-nos entrar. Eu fico imaginando as crianças, crianças de colo, e aí Noé dizia: eu não posso. Foi Deus quem fechou a porta. Abra, Noé, nós estamos morrendo. Eu creio que Noé viu pessoas do próprio sangue morrerem ali. Foi uma tragédia. Foi um morticínio sem igual. E as pessoas não quiseram ouvir. Por isso, hoje, quando a gente prega a mensagem de João Batista, é tempo de oportunidade. A arca está com as portas abertas. Não existe nada melhor do que se entregar nos braços da graça de Jesus Cristo. Espero que a palavra de Deus ela encontre assim uma morada saudável dentro da gente.